Fala galera, bom dia. Vamos fazer aqui uma revisão para a nossa prova de amanhã, tá? De Matemática 1. Então, vamos começar aqui por potenciação. Vocês já estão cansados de saber, mas eu vou continuar explicando, porque isso vai acompanhar vocês até o terceiro ano. As propriedades de potenciação, né? Primeiro, o que é uma potência, né? Vamos lá, por exemplo, 2 elevado a 3, né? O expoente indica quantas vezes eu vou multiplicar a base. Então isso aqui seria 2 vezes 2 vezes 2, né? É bom falar isso porque as pessoas às vezes não lembram. Isso aqui é uma coisa básica da potenciação, é o conceito, tá? Conceito. Propriedades. Primeira, multiplicação de mesma base. Por exemplo, se eu tiver uma base A com expoente x e multiplicar por outra base A com expoente y, isso é a mesma coisa que a base A somado com os expoentes. Então, multiplicação de mesma base, repete a base, soma os expoentes. Se isso é verdade para a ida, também é verdade para a volta. Se eu tiver A elevado a x mais y, eu posso quebrar essa base A, esse expoente x mais y, em duas partes. Em A elevado a x vezes A elevado a y. Propriedade 2, agora, em relação à divisão. Se na multiplicação de mesma base eu repito a base e somo os expoentes, na divisão de mesma base eu repito a base e subtraio os expoentes. Beleza? E a volta também é verdade, tá? P3. Se eu tenho que uma base A elevada a x, parênteses, elevada a y, isso é a mesma coisa que A elevada a x vezes y. Sempre que eu tiver parênteses, gente, expoente dentro, expoente fora, eu multiplico os expoentes, né? P4, caso eu não tenha parênteses. Sem parênteses, gente, você vai resolver primeiro isso aqui, ó. Resolva x elevado a y, tá? Depois é que você vai calcular o A. Tá bom? Então vai ficar A elevado ao resultado de x elevado a y. Bom, a gente resolve de cima para baixo. P4. Essa eu amo. P4 é em relação a esse aqui, ó. A elevado a menos x, expoente negativo. Gente, sempre que eu tenho expoente negativo, tá? Sempre. Isso aqui equivale a inverter quem está aqui dentro. Então fica 1 sobre A elevado a x. Tá bom? P5. P5 vem da P4. Se eu tiver uma fração elevada a um valor, isso é tanto a potência do de cima como de baixo. O expoente eleva todo mundo, tá? Eleva o numerador e eleva o denominador. Tá bom, galera? E é isso. Vamos para as questões. Olha só. Calcule. Item A. 1 terço elevado a menos 3, mais 9 ao quadrado, menos 3 elevado a 2 elevado a 2. Primeiro vamos para cá. Expoente negativo. O expoente negativo faz o quê, hein? Perceba que ele permanece no lugarzinho dele, ó. O negativo só sumiu porque eu troquei quem estava dentro. Então o que o negativo indica é só uma troca. Então vamos queimar esse negativo. Para usar esse negativo, a gente troca quem está aqui dentro. Ó. 1 sobre 3 vira o quê? 3 sobre 1. Ou só 3. E o expoente permanece. O sinal sumiu porque eu já usei o sinal para trocar quem estava aqui dentro. Mais 9 elevado a 2, 81. Menos 3 elevado a, lembra como é que faz? Ó? Resultado disso aqui, ó. 2 ao quadrado, 4. Igual a 3 elevado a 3. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Mais 81. 3 a quarta. 3 a quarta é 81. Então cancela, dá 27. Item B. Gente, uma coisa interessante, tá? Quando eu tenho números estranhos, 32, números grandes, né? Uma coisa interessante é a gente fatorar esse número. Isso é muito importante. Se você fatorar o 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1,
você vai ver que o 32 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O 32 é a mesma coisa que 2 elevado a 5. Use isso, substitua lá, tá? Vamos lá. 2 elevado a 5 vezes o 4. Vamos substituir o 4 também? A gente sabe que o 4 é a mesma coisa que 2 elevado a 2. Aí vamos deixar todo mundo na mesma base? Então, onde tem 4, eu vou escrever 2 elevado a 2. Tá aqui, esse cara é o 4. Mas o 4 está elevado a 4. Então, eleva a 4. Não esquece disso, tá? E bota o parênteses. Sempre que você for fazer substituição, bote o parênteses. Vezes 2 elevado a 2, menos 3, sobre 32, que é 2 elevado a 5. Agora, olha que coisa linda. Todo mundo na mesma base. Vou poder aplicar as operações de potenciação. Então, 2 elevado a 5 vezes expoente dentro, expoente fora com parênteses multiplica, 2 elevado a 8. Expoente dentro, expoente fora multiplica, 2 elevado a menos 6 sobre 2 elevado a 5. Beleza? Propriedade da potenciação. Repete a base e soma. 5 mais 8, 13. Repete o restante. De novo, propriedade da potenciação. 13 mais menos 6. 13 mais menos 6. 13 mais com menos dá menos, né? Então fica 13 menos 6 dá 7. Essa continha aqui. Agora, divisão de mesma base, subtrato do expoente. 7 menos 5, 2. 2 ao quadrado é 4. Por último, lembra que eu falei aqui, ó, que multiplicação de mesma base repete a base e soma, mas que a volta também é verdadeira? Se eu tiver um expoente que está tendo uma soma aqui em cima, eu posso quebrar. É o que eu vou fazer aqui, ó. Se esse cara é 5 elevado a x mais 3, eu vou quebrar em 5 elevado a x vezes 5 elevado a 3. A mesma coisa eu vou fazer em todo mundo que tem soma. 5 elevado a x mais 1. 5 elevado a x vezes 5 elevado a 1. E lá embaixo, 5 elevado a x vezes 5 elevado a menos 1. Pronto, quebrei. Em cima, perceba que em todos os elementos dessa soma, eu possuo 5 elevado a x. Ó. Então, eu posso colocar em evidência. 5 elevado a x em evidência que multiplica. A galera que vai aparecer aqui dentro é quem ficou sem o 5 elevado a x, né? Então, o 5 elevado a 3 mais 1 mais 5 elevado a 1. É isso? Se eu fizer distributivo, ó, tem que voltar para o original. Essa é uma boa técnica para vocês verem que se vocês fizeram a fatoração direito, tá? Se botou em evidência direito. Vê se quando eu falo distributivo, volta para o original. Aqui volta, ó, 5 elevado a x vezes 5 elevado a 3, está aqui. 5 elevado a x vezes 1, que dá 5 elevado a x, está aqui. E 5 elevado a x vezes 5 elevado a 1, está aqui, ó. Isso tudo sobre 5 elevado a x vezes 5 elevado a menos 1. 5 elevado a x em cima, 5 elevado a x embaixo, todo mundo se multiplicando, posso cancelar. Agora a continha, né? 5 ao cubo, 125, mais 1, mais 5, elevado a 1 que está 5. 5 elevado a menos 1, galera, isso é o quê? 1 sobre 5, né? O menos indica a inversão. Então em cima eu vou ter, ao todo, 131 e embaixo 1/5. Divisão que envolve fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso a segunda. 131 vezes 5 dá 655. Beleza, vamos para frente. Calcule A mais B. E aqui eu está me falando que essa expressão aqui toda equivale a 2 elevado a A vezes 5 elevado a B. Então eu tenho que pegar a expressão e deixar ela mais ou menos com essa cara. Lembra que eu falei para vocês? Quando tem números grandes, fatora. Vamos lá. Quem é o 25? Vou perder tempo não, tá? Mas vamos lá. Já fatorando. O 25 é a mesma coisa que 5 elevado a 2. Só que esse 25 está elevado a 4. O 20 é a mesma coisa que 2 elevado a 2 vezes 5. E isso aqui está elevado a 8. Vezes o 100. O 100 é 2 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. E isso aqui está elevado a menos 3. O 800.
O 800, galera, é 2 elevado a 5 vezes 5 elevado a 2, isso aqui sobre 5. Pronto, já deixei todo mundo em função do 2 e do 5. Agora vamos aplicar as propriedades, tá? Expoente dentro, expoente fora, 5 elevado a 8. Vezes um produto e lá fora um expoente. Esse expoente tanto é desse como é desse. Então fica 2 elevado a 2 vezes 8, 16. E 5 elevado a 8, né? Expoente fora e um produto dentro. Esse expoente tanto é desse como é desse. Então fica 2 elevado a 2 vezes menos 3, menos 6. 2 vezes menos 3, menos 6 de novo. Sobre expoente fora, produto dentro. Esse expoente tanto é desse como é desse. 5 vezes 5, 25. 2 vezes 5, 10. Pronto, agora vamos juntar quem tem a mesma base. 2 elevado a 16 vezes 2 elevado a menos 6. Repete a base, soma os expoentes. 16 mais menos 6 dá 10. Vezes, mesma coisa, ó, agora com 5. Repete a base, soma os expoentes. 8 mais 8, 16. 16 menos 6, 10 também. Isso aqui sobre 2 elevado a 25 vezes 5 elevado a 10. Ó, posso? Posso, né? E agora, divisão de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. 10 menos 25. Ou seja, 2 elevado a menos 15. Que você pode escrever também se quiser. 1 sobre 2 elevado a 15. Tanto faz. Q3. Um supercarro com velocidade de 3, o que aí? 3 milhões de metros por hora percorre 120 bilhões de metros em quantas horas? Vamos lá. Eu sei que velocidade é o que? Espaço sobre tempo. A minha velocidade é de 3 milhões. Vamos transformar isso aqui em potência? Isso é 3 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa é a minha velocidade. Igual a ΔS. 120 bilhões de metros. Então é 120, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso é 12 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dividido pelo tempo. Eu quero achar esse tempo. Passo o tempo multiplicando e esse cara dividindo. Fica tempo igual a 12 vezes 10 elevado a 10 sobre 3 vezes 10 elevado a 6. 12 por 3 dá 4. Divisão de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. 10 menos 6. 4. Então, isso aqui dá 4. 1, 2, 3, 4 horas. 40 mil horas. Simples assim. Para frente. Radiciação. O que é que eu preciso saber de radiciação? Primeiro, propriedades. Tá? Se eu tenho uma raiz de índice x e uma base aqui dentro elevada a x, eu posso cancelar a raiz com o índice e só sobra o a. Segunda propriedade. Se eu tenho uma raiz de índice x e a vezes outra raiz de mesmo índice vezes b, isso pode virar uma raiz só com o mesmo índice e multiplicar a vezes b lá dentro. O mesmo serve para divisão, tá, gente? O mesmo serve para divisão. Raízes de mesmo índice podem virar uma raiz só da divisão ou da multiplicação dos números, tá? Quarto, uma raiz e um número elevado a um expoente fracionário, aliás, a elevado a x sobre y. Isso vira uma raiz, tá? O de baixo é o índice da raiz. O de cima é o expoente. Então isso aqui é igual a raiz de índice y de a elevado a x. Isso é muito importante nas questões. A gente vai trabalhar essa ideia nas questões também, tá?
Outra coisa, se eu tenho uma raiz e aqui dentro várias multiplicações, e eu posso, se for multiplicação, tá? Eu posso quebrar isso em raízes isoladas. Tá? Posso quebrar. Então bora lá. Calcule item A. Raiz de 64, uma raiz cúbica de menos 8 sobre raiz de 100. Aqui é só o cálculo da raiz, né? Raiz quadrada de 64 dá 8. Raiz cúbica de menos 8. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá menos 8? Menos 2, né, gente? Menos 2. E raiz de 100 é 10. Raiz de 100 é 10. Então, 8 mais com menos a menos, fica 8 menos 2 dá 6. 6 sobre 10. Ou, simplificando, 3 quintos. Aqui é uma coisa legal. Eu gosto aqui, por exemplo, galera, de fatorar quem tá aí, tá? Vamos lá. Quem é o 9? 9 é 3 ao quadrado. Vezes 10 elevado a menos 2. Vezes raiz 64, 0,00064 é a mesma coisa que 64 dividido por 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 elevado a 6. Beleza? Vezes 3,6 é a mesma coisa que 36 dividido por 10. Vezes 10 elevado a menos 2. Opa, 10 elevado a 3, né? Errei. Então bora lá. Olha só, raiz de um produto. É a raiz do primeiro e a raiz do segundo. Raiz de 3 ao quadrado. Cancelo 2 com raiz, fica só o 3. Raiz de 10 elevado a menos 2. 10 elevado a menos 1. Né? Olha só. Raiz de 10 elevado a menos 2. Cancelo 2 com 2. Sobra só 10 elevado a menos 1. Vezes. Raiz de 64. 8. Raiz de 10 elevado a 6, galera. Gente, raiz quadrada elevado a 6. Vamos usar aquela história da fração. Lembra? Ó? Olha aqui. Quando eu tenho uma raiz, isso pode virar a base dividido de dentro pelo de fora. O expoente pelo índice. É isso que deu aqui, ó. Então fica 10 elevado a 6 dividido por 2. Então 10 elevado a 3. Então fica 10 ao cubo aqui embaixo. Vezes 10 ao cubo dividido por 10. Propriedade da potenciação. Isso aqui vira o quê? 3 menos 1, né? Que é o expoente. 10 ao quadrado. Então eu tenho raiz de 36 vezes raiz de 10 ao quadrado. Raiz de 36 é 6. Raiz de 10 ao quadrado é 10. Cancela 2 com raiz, né? Beleza. 10 a menos 1 com 10 já vai embora. Que vai ficar 10 elevado a 0. E 10 elevado a 0 é 1. 3 vezes 8, 24. 24 vezes 6, 144. Dividido por 10 ao cubo. Se quiser fazer essa divisão, pode fazer. É 0,144. Estou dividindo por 10 ao cubo, né? Volta a casa 3 vezes. Então, beleza. Calcule, aqui é um produto, tá? Ó. Vamos lá. Propriedade da radiciação. Eu tenho 3 raízes se multiplicando de mesmo índice. Eu posso juntar. Vou juntar primeiro essas duas. Ó. Fica raiz cúbica de 9 vezes 3 vezes raiz cúbica de 4. Lembra que o 9 é a mesma coisa que 3 elevado a 2. E que o 3 deixa 3. Raiz cúbica de 4. Propriedade da potenciação. Ó. Repete a base, soma dos expoentes. 3 elevado a 3. Posso cancelar. Ó. 3 que multiplica a raiz cúbica de 4. Levi, e o raiz cúbica de 4? Infelizmente não tenho o que fazer com ele. Deixa ele aí. Escreva em forma de radical. Olha, já sabemos, né? O de baixo vira o índice, o de dentro vira o expoente. Então, raiz cúbica de A elevado a 2. Aqui a mesma coisa. O de baixo vira o índice da raiz, 2, e o de dentro o expoente.
Aqui pede para calcular. Vamos lá. Raiz quinta de menos 1. Qual é o número que multiplicado por ele 5 vezes dá menos 1? Menos 1. Mais. Raiz quinta de menos 32. Qual é o número que multiplicado por ele menos 32? Menos 32. Menos 2. Levi, não sei fazer isso aqui, quando é número grande. O que é que eu faço? Fatora. Ficaria raiz quinta de menos, né? 32 é 2 elevado a 5. Você poderia tirar o 2 da raiz, ó. Sairia o 2 e ficaria lá só menos 1. E a raiz de menos 1, você sabe que é menos 1. Então, menos 2. Mais 2 vezes 25 expoente fracionário. Transforma em fração, ó. Raiz quadrada de 25. 8 elevado a expoente fracionário. Transforma em fração, ó. 3 elevado a 8. Menos raiz quarta de 81. Se você olhar o 81, ele é 3 elevado a 4. Então, posso cancelar e cancelar. Dá só o 3, né? Então, vamos lá. Menos 1. Esse mais com esse menos dá menos, né? Então, fica menos 2. Mais 2 que multiplica. Raiz de 25, 5. Raiz cúbica de 8, 2. Menos 3. Menos 1 com menos 2 dá menos 3. Mais 2 que multiplica. 5 mais 2, 7. Isso aqui, menos 3. Menos 3 mais 14 menos 3. Isso? Esse pontinho aqui dá 8. Simples assim. Racionalize. Aqui é top. Racionalizar a gente já cansou de fazer, né? Olha para o de baixo e multiplica, no caso de uma raiz sozinha, pela própria raiz em cima e embaixo. Porque racionalizar é querer matar a raiz. Então fica 5 raiz de 3 em cima e raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Então fica assim. Mesma coisa, olha o raiz de 5 lá embaixo. Multiplica raiz de 5 e raiz de 5. Então fica 7 raiz de 5 sobre 2 vezes raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 5. Então fica 7 raiz de 5 sobre 10. Fácil assim. Levi, agora eu tenho uma subtração. Pronto. Quando tiver subtração e soma no denominador, você vai multiplicar pelo seu conjugado. O que é esse conjugado? É o mesmo número que está aí, ó. Repete os números, mas troca o sinal entre eles. Então aqui, ó, bota um mais. Multiplica em cima e embaixo por isso. Em cima vai ficar 1 vezes isso, que dá raiz de 2 mais 1. E embaixo vai aparecer isso aqui, ó. Raiz de 2 menos 1 vezes raiz de 2 mais 1. E isso aqui é um produto notável, lembra? É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então fica 2 com raiz, ó, sobra só o 2. E menos 1 ao quadrado é 1. Então fica 2 menos 1. Então fica raiz de 2 mais 1, né? Aqui embaixo vai ficar 2 menos 1, que é 1. Mesma coisa, multiplica em cima e embaixo por repete os números, só troca a operação entre eles. Mais. Então em cima eu vou ter 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 2, né? Distributiva quando multiplicar, tá, gente? Não esqueça. Sobre quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Lembrem que vira isso aqui, tá? Então fica 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 2 sobre quadrado do primeiro, 3. Quadrado do segundo, 2. Então, aqui dá 1, né? Então sobra 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 2. Radiciação. Top. Agora vamos para a base decimal. Essa é a parte mais simples, tá, gente? O que eu preciso que vocês saibam é o seguinte. Vamos lembrar lá do maternal. A tia lá no maternal explicou que o número 12, o 2 era o algarismo das unidades e o 1 das dezenas. Dezenas. Então, o 12 pode ser escrito como uma dezena, ou seja, 1 vezes 10, mais 2 unidades. Isso é o número 12. O número 33, quem é ele? 3 dezenas, mais 3 unidades. O número 601, quem é ele? Uma unidade, nenhuma dezena e 6 centenas. Então, 6 centenas mais nenhuma dezena
mais uma unidade. É esse tipo de ideia que a gente vai usar nas questões de base decimal. Olha só, x é um dígito da base 10. Então, x pode variar de 0 a 9. O número 100 e alguma coisa x, mais 100 e x1, mais x alguma coisa 11, dá 777. Calcule x. Vamos quebrar cada um desses caras aqui, galera. Quem é esse número aqui, ó? Eu tenho x unidades, uma dezena e uma centena. Então ele é uma centena mais uma dezena mais x unidades. E o outro, 1x1, ele é uma unidade, x dezenas e uma centena. Uma centena mais x dezenas mais uma unidade. E o último, x11, x centenas mais uma dezena mais uma unidade. Pronto, agora eu estou somando os 3 e dá 777. Só substituir. 1 vezes 100, 100, né? Isso aqui dá quanto? Ó? 100 mais 10 mais x. 110 mais x. Esse aqui, 100 mais 1, 101, mais 10x. Esse aqui, x vezes 100, 10 mais 1, 11, né? 11 mais 100x. A soma desses três caras tem que dar 777. Então, 110 mais x, mais 101 mais 10x, mais 11 mais 100x. Tem que dar 777. 110 mais 10, 120. 120, opa, 110 mais 101, 211. 211 mais 11, 222. Mais x mais 10x, 11x. 11x mais 100x, 111x. Isso aqui é igual a 777. Passo 222 subtraindo, fica 111x igual a 555. Passo 111 dividindo, x é igual a 5. Beleza? Essa é a ideia. Questão 7. Considere o número xy com x mais y igual a 9. E a operação x, y, x1y vezes 3, 948. Vamos montar isso aqui. Primeiro, se o número é xy, é porque eu tenho x dezenas mais y unidades. Beleza? Show. Eu sei que x mais y dá 9. Aqui eu estou anotando meus dados, tá, galera? E eu tenho essa operação aqui, ó. A operação que eu tenho é que x1y vezes 3 dá 948. Passa esse 3 aqui dividindo. Então x1y é igual a 316. Nem precisou de muita conta, né, galera? É só comparar, ó. Quem é o x? 3. Quem é o y? 6, né? Então, x igual a 3, y igual a 6. A questão que é y menos x, né? Então, que é 6 menos 3, que dá 3. Galera, a gente tem aqui no canal várias questões de potenciação e de radiação. Então, se vocês quiserem mais exercícios e tal, tem muita explicação, tem coisa desde o começo. Acredito que a prova não vai estar difícil. Qualquer dúvida, falem comigo no WhatsApp. Né? Levi, essa questão aqui eu não soube, tentei fazer. A minha dica é, a gente já fez todas as questões do livro, eu tentei trazer algumas novas aqui. Mas são coisas simples, tá? Não tá difícil. Qualquer coisa, falem comigo. Valeu!